paz do Senhor Jesus, povo amado de Deus. Antes de tudo, irmãos, eu quero pedir a você que se inscreva no canal, dê o seu likezinho, tá bom? Compartilhe para que possamos alcançar pessoas que precisam ouvir. É muito importante o seu likezinho, você compartilhar, se inscrever no canal, para que o YouTube compreenda que é um vídeo importante para a sua vida. Bem, esse é o segundo vídeo que estou gravando sobre as minhas experiências que tive com Deus. Já gravei o primeiro falando sobre os cristãos que ficaram no arrebatamento, e agora eu vou falar sobre uma visão que eu tive, uma experiência de arrebatamento, no ano de 1993. Eu dirigia um trabalho na Assembleia de Deus, na cidade de Maracanaú, e um trabalho muito abençoado, trabalho maravilhoso. Mas gerei muitos inimigos, pessoas que jogavam pedra, tanto no campo espiritual como físico, jogavam pedra em nós. Um trabalho que eu vi as mãos de Deus levantar paralítico, abrir olho de cego, libertar pessoas, curar câncer. Vi tudo isso nesse trabalho que nós dirigimos na Assembleia de Deus. E no ano de 1993, como sempre, de joelho orando, pregando a mensagem de santidade, porque na época o pecado já estava entrando nas nossas igrejas, e nós estávamos ali combatendo com toda a veemência, com toda a força. E numa certa noite, enquanto eu orava, minha esposa estava deitada, eu levantei da rede, me pus de joelho e fui orar. Quando eu estava orando, Deus me levou a um lugar. Quando eu me dei por mim, eu já estava nesse lugar. É muito rápido, as coisas espirituais, é muito rápido. Simplesmente Deus me tirou do meu corpo e me levou a um lugar tenebroso. Quando eu olho na minha frente, eu vi um portão enorme, portão negro. Nunca vi um portão daquele em toda a minha vida. Com os meus 55 anos de idade, eu nunca vi um portão daquele até os dias de hoje. Um portão enorme, muito grande. E esse portão negro, escuro, parecia que tinha sido pintado com alcatrão. Um preto chega a reluzir assim. Estava fechado. De repente, eu olho para meu lado direito e aparecem dois homens. Eles estavam com pasta debaixo do braço, paletó, gravata. Estavam ali, eu olhei e eu conheci os dois. Fazia parte da mesma igreja que eu congregava. Estavam ali. E eu fiquei pensando, o que eles estão fazendo aqui? Quando de repente o portão se abre. Quando o portão se abre, aqueles dois homens sobem e entram no portão. E entram de portão adentro. E eu vou atrás. Eu vou também. Quando eu percebo, é uma espécie de
fábrica velha. Foi-me permitido ficar apenas no primeiro salão, na entrada. Aqueles homens entraram lá para dentro, não vi mais. E eu fiquei na primeira sala, olhando tudo em volta, um local assombroso, arrepiante. E eu pensando, porque tudo é normal, você vê lá como se você estivesse aqui, tudo normal. Você sente, tudo normal. E eu procurando aqueles homens não vi. Eu sabia que para dentro havia inúmeros salão. Era incontável o número de salão que tinha para dentro. Mas foi-me permitido ficar apenas no primeiro salão. Eu não tive a liberdade de entrar lá para dentro, não. Mas eu sabia que em cada salão tinha um movimento. Em cada salão tinha um movimento de seres trabalhando. No meu espírito eu sabia disso. Quando eu olho assim, à minha direita, lá dentro do salão, eu vejo um púlpito de religião, um púlpito de madeira de religião. E por trás do púlpito tinha uma rede armada. Eu via os punhos de um lado, os punhos do outro, mas o meio da rede se ocultava por trás do balcão. E nasceu em mim uma curiosidade enorme para saber quem estava dentro daquela rede. E eu simplesmente saí do meu lugar e eu vou andando em direção daquele púlpito para saber quem estava dentro da rede. Oh, meus irmãos! Quando eu dei o primeiro passo, o segundo passo, aí eu sou atingido agora pelo medo. Irmãos, um medo que não tem expressão para se explicar aqui. É o medo que vai além da imaginação. Algo terrível, assustador, assombroso, algo terrível começa a entrar pelos meus pés, pelos dedos dos meus pés e quer me dominar ali. Aí eu recuei um pouco. Quando eu recuei um pouco, bradou aqui dentro uma voz. E essa voz falou comigo e disse: se eu te guardei até aqui, te guardarei até o fim. Foi aí que eu percebi que aquele lugar que eu estava era o inferno. Quando eu ouço essa voz, me dá uma coragem, e eu crio uma coragem forte e vou em direção do balcão. Quando eu cheguei aqui de lado com o balcão, que eu olho por cima para ver quem estava dentro daquela rede, eu vi quando um ser dentro da rede pegou uma beira da rede e fez isso, pegou a outra beira da rede e fez isso, fez aquele movimento como um menino vadio e isso voou no ar. Voou no ar. Caiu com a distância talvez de uns 300 ou mais metros de distância de mim. Aquele ser caiu no chão, era um bruxo. Caiu no chão, pousou lá no chão. E vem correndo na minha direção. Nesse momento, igreja, eu fiquei apavorizado lá dentro. Mas eu não tinha uma arma na minha mão. Eu não tinha pedra, não tinha pau, eu não tinha nada, mas só nada nas minhas mãos, nada. E aquele ser vem correndo na minha direção com ódio mortal. Ódio mortal. E quando vem na minha direção com ódio mortal, eu simplesmente coloquei minhas mãos na direção dele e comecei a gritar: o sangue de Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem poder, o sangue de Jesus Cristo tem poder.
Quando ele vem, que ele se depara comigo com essas palavras, clamando o sangue de Jesus, ele para, volta de novo, depois vem de novo na minha direção e para. Ele fica paralisado. Ele para numa distância, talvez uns 4 ou 5 metros de mim. Ao lado dele se junta 2 espíritos, um à esquerda e outro à direita, e aquele ser com aparência de bruxo. Ele fala comigo e diz: consegui com muitos, mas contigo não consegui. Deus congelou aquela imagem ali na minha frente, eu fiquei olhando. Aquele ser estava trajado de roupa sacerdotal, batina de padre. Tinha um cajado na mão, o nariz fazia gancho em cima da boca, a boca pequena com os dentes tudo podre, os cabelos se fazia aquele movimento, era cobra, o cabelo era cobra, lá. Ele tinha um nó no espinhaço grande, enorme, parecia o cupim de um boi enorme, curvado assim, e ali estava um ser, um bruxo, o próprio Satanás. Quem vê o diabo não consegue dormir de noite. O diabo como ele é. Não estou falando do diabo transformado em anjo. É o diabo como ele é. Quem vê o diabo não consegue dormir de noite. Eu durmo bem, porque Deus tirou aquela cena da minha mente. É terrível, é terrível. E os 2 seres que se juntou, um à esquerda e outro à direita. Eu olhei para eles e desenhei eles no quadro. Eles tinham estatura de um homem, eles tinham presas enormes, pareciam as presas de um leão, tinha chifre, cada chifre de 3 polegadas, e os olhos feitos aqueles buracos. Estavam paralisados na minha frente. Quando eu estava olhando para tudo aquilo, parado na minha frente ali como estátua, Deus me tirou da presença de Satanás e me levou até a Assembleia. E me colocou no púlpito da igreja, à direita de quem entra. Eu estava no púlpito, no altar. Os pastores que estavam no altar não me viram. Eu vi eles, conheci alguns deles, conheci vários deles. Alguns já partiram, não estão mais aqui na terra. E quando eu cheguei lá, quando Deus me colocou no púlpito da igreja, da Assembleia, da minha Assembleia, Deus falou comigo e disse: olhe para os obreiros. Obreiro, irmão, na linguagem de Deus, não é direcionada a uma pessoa que é escolhido para uma obra, o obreiro, obreirinho. Eu escolhi mais com obreirinho, depois ele vai ser diácono, tudo isso é coisa do homem. Obreiro é uma palavra direcionada à liderança, a pastores. Aqueles que fazem o altar, presbítero. Olhe para os obreiros. Quando eu olhei para os obreiros, o pastor da igreja estava sentado na cadeirinha dele, estava com as pernas encruzadas assim, fazendo aquele triângulo, formando aquele triângulo, sentado lá com as pernas cruzadas, não é com as pernas assim, é com as pernas assim mesmo, fazendo aquele triângulo. E eu olhei tudo normal. Deus tornou a falar comigo e disse: olhe para a igreja. Olhei para a igreja, estava cheia, irmão, cheio de crentes. Tudo normal. De repente, de novo, olha para os obreiros. Quando eu olhei para os obreiros pela segunda vez, todos eles irreverentes, uns conversando na orelha do outro, outros rindo. Não tinha nenhum comportamento no altar. A irreverência era terrível no altar. Novamente a voz falou comigo e disse: olhe para a igreja. Quando eu olhei para a igreja, estava como sardinha, repleto de crentes. Mas o que me chamou a atenção era que para cada crente tinha um demônio.
Eu vou descrever aqui tudo o que vi. Teve uns pastores aqui nas redes sociais que me fizeram altas críticas pelo que eu falei no testemunho, e eu vou falar de novo aqui, para que eles continuem me criticando. Os demônios que eu vi ali, eles estavam transformados em mulher. Demônios transformados em mulher. Para cada jovem da igreja, para cada homem da igreja, tinha um demônio. E a missão daqueles demônios era tirar a visão da igreja, das pessoas, daquilo que estava sendo pregado lá no altar. Deus agora me mostrou o pregador no altar. Ao lado direito do pregador tinha uma televisão, talvez assim com seus 80 centímetros de altura, com seus 90 ou 1,5 m de comprimento, uma televisão. E o pregador pregava de cair suor no rosto, mas ninguém olhava para o pregador. O pregador estava pregando, falando apenas para as cadeiras. Ninguém ouvia o pregador. E aquilo eu fiquei inquieto ao ver aquilo. E eu pensava comigo, meu Deus, será que eles não estão vendo que isso são demônios? E agora eu vou descrever a forma, os vestuários desses demônios transformados em sexos femininos. Eu vi deles cabelo aparado, cabelo pintado. Eu vi desses demônios batom na boca, brincos na orelha, brincos pequenos, brincos grandes, porque eram muitos, batom de várias cores, as unhas pintada de vermelho, pintada de amarelo, pintada de preto, variava as cores. Deus mandou que eu olhasse para os calçados daqueles seres transformados em pessoas do sexo feminino. Quando eu olhei para os pés, eles estavam calçados num calçado que o toco atrás é desse tamanho. É um calçado, irmão, que tem um toco atrás, que a pessoa parece que quando vai andando fica assim, entende? E eu olhando para aquilo, era o calçado daqueles demônios. Eu vi aqueles demônios trajados de calça comprida, demônios transformados no sexo feminino, de calça comprida, calça lycra, salha com 4 lascões na frente, atrás e nas laterais, salhas curtas com abertura atrás. Eu vi naqueles seres transformados aqueles demônios transformados no sexo feminino, eu vi aqueles demônios com colares com pulseiras. Tudo isto eu vi. Em volta dos olhos pintado, tudo isso. E a missão daqueles demônios era tirar a visão da igreja. Chegou um momento em que ninguém, quando eu digo ninguém, eu estou falando daquilo que eu vi, ninguém estava prestando atenção no que o pregador estava pregando. E o pregador continuava pregando. E aquele pregador pregava de cair suor no rosto. E eu dizia assim no meu coração, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? O que eu faço para me alcançar essas pessoas? O que eu faço para me conscientizar essas pessoas? Que essas coisas que eles usam são coisas de Satanás. O que eu faço? Quando eu estava olhando, irmãos, Deus me tirou do altar da igreja e me colocou lá na entrada. E eu fiquei frente a frente com o pregador. Depois Deus tirou-me lá da entrada e me colocou lá no altar de novo. Eu estava olhando para a igreja.
Nem os demônios podiam me ver. Eu estava no oculto de Deus. Contemplando, eu estou falando de uma experiência que eu tive no ano de 1993. Nós estamos em 2021. Tudo aquilo que eu vi, hoje eu vejo nas igrejas, inclusive nas assembleias. Olhe para mim, meu irmão, você que é assembleiano, você que aceitou Jesus aonde eu aceitei como meu Salvador. Converse com os pastores dos anos 80. Chegue para os pastores dos anos 80 e converse com eles. Eles vão te dizer como é que era a doutrina lá. A pureza da doutrina. Olhe para os dias atuais. Na maioria deles estão envolvidos com política. Na maioria deles estão envolvidos com maçonaria. Na maioria deles estão envolvidos com pecado. Acabou-se. Tudo o que eu vi no 93 é o que está acontecendo agora. Não estou dizendo para você sair da Assembleia. Eu estou dizendo aqui, estou contando uma experiência para que você se desperte e combata essas coisas. Me ajude, por favor, a combater isso. Deus permitiu que os demônios me vissem. Quando os demônios me viram, igreja, eu vi aqueles demônios saindo da igreja, correndo atrás de mim. Era terrível. Quando a visão encerrou, eu estava de joelho, suado, cansado, como se eu tivesse tido uma briga terrível aqui nos ares. Esses demônios me perseguem até o dia de hoje, por causa das verdades que conto, daquilo que vi e ouvi. Eu vou agora contar um pouquinho para vocês das interpretações. Eu orei a Deus. Eu disse, Deus, me revela os segredos de cada coisa que eu vi. O que quer dizer isso, Senhor? Quando eu orei a Deus, começando pela fábrica, pedindo a Deus. Aquela fábrica, aquele inferno que Deus mostrou em formato de fábrica, é o local aonde é projetado por Satanás tudo aquilo que é lançado sobre a terra. Vocês acham que as pessoas têm a ideia de fazer essas coisas por elas mesmas? Olha o dedo. O diabo está por detrás disso. O diabo está por detrás dos vícios, do batom, da roupa masculina na mulher. O diabo está por detrás dessa tinta, dessa vaidade. O diabo está por detrás de tudo isso que é contrário à palavra de Deus e que é escandaloso. Satanás está por trás disso. Eu vi. Em cada salão daquela fábrica, tinha um mover que eu contei para você no princípio. Tinha um movimento. E esse movimento são o movimento dos demônios trabalhando, confeccionando lá no inferno. Depois que é confeccionado no inferno, eles lançam sobre a terra. Ele vai até a mente dos alfaiates, até a mente dos programadores, dessas pessoas que constroem aí, e simplesmente lançam sobre a terra. Tudo pelo que esses olhos viram. Eu interroguei a Deus sobre aqueles homens que entravam no inferno com aquelas pastas.
O Senhor me fez saber que aqueles homens são falso profeta, falsos pregadores, cuja inspiração deles é demoníaca. Recebe a inspiração do inferno de Satanás para lançar sobre a terra. E eu quero te dar uma base bíblica para que não seja apenas aquilo que eu vi. 2 Coríntios 11, do 13 ao 15. Paulo chama esses ministros, esses apóstolos, chama de ministro de Satanás. Suas mensagens são libertinas, eles são liberais. Eles não condenam o pecado, eles são liberais, porque eles estão a serviço de Satanás. Suas obras são conhecidas, disse Paulo. Nós o conhecemos por suas obras. Eu interroguei a Deus acerca daquele bruxo e daquele cajado que me chamou a atenção. Da cabeça, dos cabelos, era cobra. O Senhor me fez saber que aquele ser era Satanás, vestido de trajo de sacerdote. O Senhor me fez saber que ele está como chefe das falsas religiões no mundo. Todas as religiões que abraçaram o pecado pertencem a Satanás. Eu vou reformular o que diz. Todas as religiões que abraçaram o pecado, elas pertencem a Satanás. Se você está numa religião que ela adotou o pecado no púlpito, saia dela. Ela pertence a Satanás. Se você está numa religião que ela não combate o pecado, saia dela. Ela se associou-se a Satanás. Satanás está como chefe dessas religiões. Eu interroguei a Deus acerca do cajado. Cajado é domínio. Cajado é poder. Cajado é autoridade. Então, Satanás exerce autoridade nessas religião mundana. Eu interroguei a Deus acerca das cobras no cabelo. O Senhor me falou que cobra é engano. Satanás tem inúmeros enganos para lançar sobre a terra, para enganar os seres humanos, a todos os seres humanos. E esta revelação que a mim veio, ela está de acordo com a Bíblia. 12 de Apocalipse, verso 9, fala que Satanás engana todo mundo. Eu interroguei a Deus acerca daqueles dois seres que estavam ao lado de Satanás. Um à direita e o outro à esquerda. Eu disse, Senhor, os demônios são anjos caídos. Anjo não tem chifre. Como se explica? O Senhor me fez saber que o chifre na cabeça dos demônios é um sinônimo de poder, de autoridade. Esses demônios representam as falsas mensagens, os falsos pregadores. Aquele chifre, sinônimo de poder, representa autoridade, como pastor, missionários, evangelistas, que estão a serviço de Satanás, isto é, a serviço do mundanismo, tirando o temor da igreja e colocando suas ideias maléficas, seus pensamentos malignos. Então, são homens, está assim, são homens a serviço de Satanás, no propósito para enganar a igreja, levar a igreja a se tornar uma igreja jezabélica, uma igreja adúltera, porque quem ama o mundo é adúltero, Tiago 4, versículo 4. Quem ama o mundo é adúltero. São pastores que levam a igreja ao adultério, à prática do mundo. 1 João 2 e versículo 15, se não falha a memória, João disse que quem ama o mundo, o amor de Deus não está nele. Não é Deus que está nessa pessoa, é Satanás. Eu interroguei a Deus acerca das presas, que era enorme, parecia presa de leões. O Senhor me fez saber que aquelas presas é o desamor. São religião que apenas arranca do povo, mas não tem o amor.
O amor é os mandamentos, é a prática dos mandamentos. Eles não pregam os mandamentos de Deus e nem tampouco praticam os mandamentos. São homens cujo amor não está nele, ou seja, cuja a obediência aos mandamentos de Deus não está neles. Eu interroguei a Deus acerca dos olhos, porque era só aquelas cacimbas. Isso me fez saber que aqueles olhos em buraco e o adultério são homens que são insaciáveis no pecado, na vaidade. Quanto mais eles têm, mais eles querem. São glutões, são gulosos, como diz a Bíblia. É terrível, igreja. Eu interroguei a Deus acerca daquele pastor que estava com as pernas cruzadas, fazendo um triângulo. O Senhor me fez saber que aquele pastor, com os pés, as pernas fazendo um triângulo no púlpito, o Senhor me disse que a religião, que os pastores, na sua maioria, ia estar junto com a maçonaria, ia se envolver com isso. São pastores maçons no púlpito da igreja. É terrível, igreja. Você não tem ideia. Eu estou falando de uma experiência que tive no ano de 1993. Eu interroguei a Deus acerca daquela igreja, daqueles seres transformados no sexo feminino, enganando a igreja. O Senhor me fez saber que era o futuro daquela religião, que ela ia se conformalizar com o mundo, que a minha assembleia ia se conformar com o mundo, ia se levantar contra os pregadores do passado. É tudo que estamos vendo, igreja. Não caiu um tio, um jota. Aqueles que querem permanecer na doutrina são excluídos, como eles me excluíram. Há 27 anos atrás, me excluíram e botaram para fora. Estou contando essa experiência mais uma vez aqui nesse canal, para você, meu irmão e minha irmã, saber que Deus revela os seus segredos aos seus servos e que nada passa desapercebido diante dos olhos de Deus. Ele está vendo tudo. Então, não estou dizendo para você sair da sua religião, estou dizendo para você combater o pecado, combater o erro, combater o pecado. Esta é a segunda experiência que estou gravando aqui. E eu vou agora para a terceira experiência. Compartilhe com todos que você puder.